queria começar aqui falando um pouquinho do que é essa ansiedade que a mulherada está sentindo, que às vezes as pessoas confundem e falam assim, eu quero me curar da ansiedade, eu não, tira isso de mim, sabe? Chega para mim e fala isso assim, num desespero enorme de se livrar da ansiedade. E o que eu gostaria de falar é que a gente está falando aqui hoje da ansiedade patológica, porque a ansiedade é uma emoção. A gente nasce com ela, a gente tem ela, a gente precisa dela para nos dar alertas, como sinais de perigo, né? Aquela história do luta e fuga, né? Quando a gente tem um perigo, ela sinaliza pra gente que, olha, você precisa ou fugir ou enfrentar, né? Então, essa ansiedade, eu falo que é a boazinha, que é a ansiedade fisiológica, aquela que a gente tem que fazer amizade e a gente precisa dela, né? É uma emoção. E todas as emoções a gente precisa ter. Agora, quando ela fica em exagero, quando ela começa a nos trazer ali sintomas, algum sofrimento, alguma dificuldade, essa ansiedade precisa de tratamento, essa ansiedade precisa de cuidado, porque ela precisa voltar para o equilíbrio dela. Aquela história de que tudo que é demais faz mal, realmente, a ansiedade demais faz mal. É aquela mulher que está aqui hoje, mas não está vivendo hoje, está vivendo amanhã. Porque amanhã eu tenho que levantar, eu tenho que levar o filho para a escola, eu tenho que tirar a carne para fazer no almoço, porque depois da tarde eu tenho que ir não sei aonde. Então, quer dizer, já pensou em tudo que ela tem que fazer no dia seguinte, e aí ela já começa a pensar até no que ela vai falar, para quem ela vai falar, se vai brigar, se vai discutir, se vai dar certo. Tudo isso passa na mente de uma mulher ansiosa no dia anterior dela viver aquele dia de verdade. E aí, quando ela tem aquele dia para viver, ela já viveu, ela já está vivendo o outro, isso gera um cansaço terrível, né? Aí dá aquela sensação assim, nossa, eu fiz tanta coisa e parece que eu não concluí nada. Eu tô tão cansada e parece que eu fiz nem metade do que eu tinha que ter feito, porque na verdade ela fica ali pensando muito e não consegue colocar em ação, não consegue produzir. Isso gera assim sofrimento, isso acaba às vezes até paralisando a pessoa e aí ela trava. É o tal do branco na hora de fazer a prova, né? Estuda horrores, sabe tudo de cabo a rabo da prova, mas a ansiedade vem tão forte que dá aquele branco e não consegue fazer nada. Chega a paralisar. Então eu queria que ficasse bem claro aqui para todo mundo que é dessa ansiedade que a gente está falando, da ansiedade patológica, essa que causa algum sofrimento, alguma perturbação, essa que incomoda. E ela vem com tudo quando a gente vem falar de dinheiro. Isso eu percebo muito. Nesses últimos tempos, tá? Com a pandemia, eu percebo assim que a procura das mulheres por conta de ansiedade aumentou e muito vem com um discurso assim, doutora, lá em casa tá tudo desestabilizado, porque mudou tudo o nosso padrão de vida. Antes eu tinha dinheiro para isso, eu fazia aquilo, hoje eu não consigo mais, tá tudo muito caro. Outras vêm e falam assim, ai, doutora, eu consegui uma promoção, porque agora com a pandemia, inclusive com a pandemia, agora com a pandemia, o meu chefe percebeu que eu estava fazendo assim, fazendo assado, me promoveu e agora eu tô ganhando melhor, eu já não sei nem o que eu faço com esse dinheiro, eu tô tão perdida, mas eu tô adorando porque eu quero ganhar mais, e, enfim. Uma ansiedade tremenda, seja para quem ganha, seja para quem perde dinheiro. A pessoa ansiosa, na verdade, ela tá hoje querendo tudo para ontem, já pensando no amanhã. Uhum. Então, assim, às vezes, por exemplo, é uma coisa que tem que resolver no banco. Existe o sistema burocrático do banco, os prazos a serem cumpridos, e a pessoa ansiosa Uhum. não consegue aguardar isso. Aí o que ela faz? Ela vai lá e inventa, sei lá, um novo empréstimo, uma nova compra, um novo projeto, sem ter finalizado aquele projeto anterior, e aí vira toda uma bagunça. Aquela história assim, do mesmo jeito que ela não consegue esperar o prazo para a coisa acontecer, né? Às vezes ela vai fazendo as coisas muito antes, não consegue esperar. Em contrapartida, tem hora que ela espera até demais, já passou o prazo, ela não pagou o boleto porque ela estava preocupada com outra coisa, né? Uhum. Nesse mundo de Sim. pensamentos acelerados dela, né? Ela não conseguiu focar naquilo, por conta disso, passou às vezes o prazo de cumprir o pagamento. E aí as finanças vão virando uma bola de neve, porque Uhum. uma coisa vai puxando a outra, né? Ela tá Uhum. ansiosa e ela vai lá, ela faz um gasto excessivo, esse gasto excessivo gera mais ansiedade ainda. Naquele momento conforta. Mas aí passa ali 2, 3 dias, vê que, opa, isso aqui agora vai complicar mais ainda a minha situação.
gera mais ansiedade ainda. Uhum. E aí ela fica ansiosa, ela fica irritada, ela não dorme bem, ela não come bem. O que isso tudo faz piorar ainda mais a ansiedade. Então, vira uma via de mão dupla, um ciclo Isso. vicioso ali. Quanto mais ansiosa ela fica, mais ela prejudica a parte financeira. Quanto mais ela prejudica o financeiro, mais ansiosa ela fica. E ela não consegue sair disso. Meus amigos Sim. estão se afastando de mim. Sofre com isso mesmo. Porque muitas vezes as pessoas não sabem lidar com isso. Não Uhum. entendem que é de um transtorno, né? Exatamente. Não conseguem lidar com esse transtorno. E isso vai gerando cada vez mais sofrimento. Porque respingando em todas as áreas da nossa vida. Curtiu o vídeo? Dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.